Boa tarde, gente. Vamos começar o debate agora, como foi combinado antes, com o professor Luiz Reis e Bento, do Cinelab. Vou deixar as apresentações para eles e começar com o Bento primeiro. Olá, gente, boa tarde. Eu vou começar primeiro só com a apresentação, depois eu começo com a pergunta. Mas, boa tarde, que bom vocês que acompanham a sessão. Meu nome é Bento, eu sou estudante de cinema do 5º período, faço parte do projeto de extensão Cinelab, então acho que é uma honra estar aqui nesse debate, nessa conversa. Espero que seja legal. Bem-vindo, professor. Obrigado, Bento. Fiquei muito feliz pelo convite, falar de Nelson e num projeto que tem minha querida amiga, minha orientadora, embora eu seja mais velho que ela. A Ângela foi minha orientadora no mestrado. Acho que uma das primeiras turmas, né, Ângela? A segunda turma do PPG-Com, quase no século passado, comecinho desse século. Então foi uma alegria estar aqui e falar de Nelson. Fiquei um pouco surpreso, eu estava comentando com a Ângela, Nelson anda de novo no ostracismo. Ele foi cancelado muitas vezes na vida e anda cancelado de novo, né? Eu não sei se Nelson estivesse aqui entre a gente ainda produzindo, o que sobraria dele hoje em dia. Porque é sempre um autor que nos interpela e que leva a situação de compreende o ser humano assim, no limite, né? Sem nenhum pejo, sem nenhum filtro. É isso aí que vocês viram nesses três roteiros. Eu acredito, eu não sei exatamente de onde isso foi tirado, mas deve ter sido da Vida Como Ela É, né? Que era a série de pequenos contos que ele escreveu durante décadas nos jornais. E minha mãe disse que o meu avô recebia esses jornais e escondia em casa, porque ela e todas as irmãs queriam ler a coluna de Nelson Rodrigues. E não podia, né? Porque era um negócio muito sério. Eu não sei muito bem qual é a expectativa de vocês, assim, Bento, o que é que vocês querem que eu fale? Eu sou um professor de teatro e Nelson é uma figura absolutamente incontornável, assim, do teatro brasileiro. Ele é o grande criador do teatro brasileiro moderno, um homem que colocou o teatro brasileiro assim num patamar de sofisticação e de genialidade indiscutível, né? E as peças que ele escreveu, muitas delas viraram filmes, né? E acho que algumas estão aqui nessa mostra. E eu sei que algumas peças viraram vários filmes, né? Tem às vezes, eu acho que Beijo no Asfalto tem 3 versões, se não me engano. E ele continua nos interpelando, é muito relevante, é meio assustador, né? É meio bizarro assim, a forma como ele se coloca e como ele olha o ser humano. Mas eu acho que talvez fosse interessante, eu sei que o tempo é curtinho, trazer para vocês assim algumas das ideias dele sobre teatro e sobre a arte, né? Ele escreveu um pouco sobre teatro como raciocínio, como teoria teatral. Ele escreveu muita dramaturgia e todo o pensamento dele está ali na dramaturgia. A dramaturgia dele é muito brilhante. Ainda hoje de manhã na aula, a Adélia, que é minha aluna de teatro e faz algumas cadeiras de cinema, ela estava assim, a inteligência dramatúrgica de Nelson é um assombro. Ele consegue, numa cena de 5 falas, criar um universo. Assim, parece que você conhece aquelas pessoas sempre, né? E você fica e coloca a gente, espectador, sempre entre o assombro e a familiaridade. A gente se reconhece e a gente se assombra, né? Ele, em 49, escreveu um artigo em que ele pensa sobre teatro. E ele diz muita coisa engraçada. Ele era um homem midiático, né? Ele, desde pequenininho na mídia, no jornalismo. E ele sabia fazer sucesso, ele queria provocar. O Vestido de Noiva, né? Que foi a segunda peça que ele escreveu e que estreou em dezembro de 43 e que projetou ele para sempre. Ele criou
né? Na biografia dele, Rui Castro diz assim, ele fez toda uma máfia para a peça ser um sucesso. Ele mandava a peça para os amigos e pedia para os amigos publicarem um texto. Ele era midiático, ele sabia dessas coisas. E ele, nesse artigo, que eu vou ler aqui uns trechinhos, para vocês pensarem junto com ele fala do desejo dele por um teatro desagradável. Ele classifica o teatro dele, o teatro que ele estava tentando construir, em 49 ainda, né? A carreira dele, ele nunca parou de escrever teatro até o final da vida. E, aliás, ele nunca parou de escrever, né? Ele era uma capacidade de produção assim, absurda. Ele escrevia diariamente, muito, sempre, né? E nesse artigo ele diz umas coisas assim, muito interessantes. Por exemplo, ele diz que o teatro brasileiro, até Vestido de Noiva, e era muito verdade isso que ele falava, assim, era um teatro feito para rir, rir e rir, como diz Décio de Almeida Prado, um grande crítico da época. Eram chanchadas, eram ainda assim uma influência da revista, né, do século XIX, e ele detestava esse tipo de teatro, ele queria se opor a esse tipo de teatro. Aí ele diz, explicando o teatro desagradável, ele diz que se opõe, cara, a esse teatro feito para rir. Ele diz que o sucesso de uma apresentação de um vaudeville de Feydeau, um autor francês que escrevia essas peças tolas, assim, bem engendradas dramaturgicamente, essas peças que prendem a atenção, mas que não significam absolutamente nada, né? Ele diz assim, o sucesso de um vaudeville desse provocara nele a ideia de que esse teatro, com a destinação específica de fazer rir aos espectadores, é algo tão absurdo e obsceno como seria uma missa cômica. Acho isso incrível. Surge daí a ideia de uma missa onde o padre começa a virar cambalhotas, o coroinha equilibra laranjas no focinho como uma foca amestrada, os santos engolem espadas. Mas ainda, tudo acaba por se transformar numa missa de gafieira, com pandeiro, cuícas, tamborins, na presença de um padre elástico, acrobático, com os passistas de Carlos Machado. É esse escritor, assim, alucinado, que cria essas imagens, assim, inusitadas e fascinantes, né, como pensamento, que deixa você perplexo. É muito brilhante e assustador. É uma esfinge. Esse livro aqui que eu estou lendo foi no centenário de Nelson. Houve aqui no Recife um grande seminário que reuniu estudiosos da obra dele, e foi encomendado a cada estudioso um artigo, um ensaio, na verdade, sobre uma das peças dele. E eu participei, eu falei, para mim veio a encomenda de eu escrever sobre os Sete Gatinhos, que é uma obra que virou filme também, se não me engano, David de Almeida, né? Vai passar amanhã. Vai passar, né? Pronto. Depois o título do artigo que eu escrevi chama-se Momentos de Verdade, a Solidariedade Calhorda em Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. E eu defendo aqui a ideia assim, que ele parte desse teatro desagradável, essa capacidade que ele tem de criar uma cumplicidade com a gente na canalice. Então ele sabe, né, ele diz assim, um teatro só para rir é uma missa cômica. Ele está dizendo, esse encontro teatral tem algo de sagrado. Tem algo ali que acontece, que é sagrado, que é essa comunhão. Então você não é só testemunha, você é cúmplice, né? A recepção no teatro difere muito da recepção no cinema. No cinema você pode espernear, gritar, subir nas cadeiras, que os atores continuarão ali indiferentes, nada vai mudar. No teatro, quem já fez teatro sabe, se uma pessoa abre a boca, boceja, a atriz já vai reagir, né? Então nessa missa que é o teatro para ele coloca a gente numa situação desagradável, de você ver essas coisas, assim, o ser humano nessa voltagem, né? Sempre fascinante e assustador,
Ele tem muitas frases incríveis, uma delas é assim: se você soubesse o que passa na cabeça da pessoa, você nunca apertava a mão de ninguém. Eu acho isso incrível. Então, nessa época que a gente vive de Instagram, de rede social, que tudo é lindo, limpinho e bonito, Nelson seria fundamental, assim, né? Para mostrar que, sabe, ninguém aperta a mão de ninguém, gente. O ser humano é muito assustador. O ano passado eu fui chamado, surpreendentemente, para um congresso de medicina, um congresso de alergia. Eu tenho muita rinite, e o médico que cuida de mim é professor aqui na Federal, querida amiga Manuel Sarinho, e ele me chamou porque ele queria uma... Alergia é um campo da medicina em que é quase arte, né? Assim, porque ninguém sabe direito o que é que acontece com a alergia, nem eles. E aí ele achou por bem fazer uma mesa sobre medicina e arte, e me chamou. Aí eu entrei numa fria, que eu preparei uma fala, e meus 2 colegas que me antecederam era naquela linha assim: a arte humaniza, a arte é maravilhosa, o médico precisa saber de arte para entender de gente, se a medicina não for humanizada vai ser uma desgraça. E eu disse: estou numa fria, porque eu tinha preparado uma fala. Eu peguei uma comédia da Grécia Antiga, que Aristófanes ridicularizava a medicina da época, e eu comecei dizendo: gente, olha, eu entendo o que os colegas estão dizendo aqui, é muito importante a arte e tudo, mas eu tenho muito medo da medicina humanizada, porque eu sou um leitor de Nelson Rodrigues, eu sou um leitor de Shakespeare, e eu sei que o ser humano é muito perigoso. Alguns meses antes dessa minha fala, acho que alguns aqui vocês vão se lembrar, um anestesista no Rio de Janeiro foi filmado estuprando uma mulher durante a cesárea. É uma cena de Nelson Rodrigues, né? É uma cena que, se aparecesse na peça de Nelson Rodrigues, isso é Nelson Rodrigues, delirante, expressionista, né? Mas ele conhecia o ser humano, né? Assim, desde pequenininho ele era repórter policial. Aos 14 anos ele já cobria essas coisas todas. Ele sabe que o ser humano é capaz de tudo isso. E aí nesse dia eu falei: a medicina humanizada envolve esse pacote também, desse anestesista, né? Assim, porque é um ser humano que está ali. Só um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa. Uma mulher anestesiada no momento da cesariana e o cara abusando da mulher. E não era a primeira vez, porque as enfermeiras filmaram porque sabia que ele ia fazer. Ou seja, Nelson está interessado nessa coisa, nesse monstro que somos todos nós, né? E um pouco a Almodóvar também, né? Assim, a Almodóvar tem essa pegada de dizer assim: o ser humano é um pacote muito complexo, nada pode ser simplificado. Mas rapidamente vou voltar aqui, porque é tão bom ouvir Nelson falar, né? Ele é tão desconcertante assim. Leiam Nelson, leiam o Asfalto Selvagem. Tem tudo está publicado dele, né? Essas coletâneas todas. A prosa dele é muito boa. O teatro é imprescindível, mas eu adoro também esses contos, né? A concisão, a inteligência. Eu fico vendo aqui que isso acontece no teatro também, os planos narrativos, né? Abre, a Fernanda Montenegro é uma caixa contando dinheiro, dizendo o que vai acontecer, corta, começa a acontecer, o cara no plano da memória começa a... Então assim, é uma liberdade narrativa, é impressionante. Isso quando ele fez no Vestido de Noiva, ficou todo mundo perplexo, porque era uma mistura, assim, de uma estrutura expressionista, em vários planos, contando uma história que, no campo da imaginação, no campo do delírio, uma interpretação realista, quase naturalista, e uma certa aura do melodrama do século XIX, né? Assim, do ser humano esgarçado, que é capaz de ir ao limite, delirante, com todas as vilanias exageradas, hiperbólicas. Nesse artigo do Teatro Desagradável, ele diz coisas ótimas assim. Ora, diziam o diabo do público:
antes dele, né? Ele está falando, ele se coloca humildemente como antes e depois dele. Ele sabia que ele era muito, muito fera mesmo. Dizia o diabo do público, atribuíam ao público todas as culpas e se usava uma lógica muito sutil que assim posso resumir. Se não havia nem autores nem peças geniais, o culpado era o público. Raciocínio que parecia a mim vagamente suspeito. Era o povo do teatro reclamando que não tinha público, que o público era ruim, que não sei o que lá. E Nelson achava tudo muito ruim. Ele tinha horror ao teatro que ele via, né? E aí ele disse que passava na frente dos teatros e via filas e filas na frente do Trianon, lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia, o povo para assistir aquelas peças horrorosas. Aí ele disse, eu estava precisando de dinheiro, eu resolvi escrever também. Aí escreveu a primeira peça dele, foi um fracasso absoluto, A Mulher Sem Pecado. Aí ninguém entendeu o que era aquilo, se era uma chanchada, se era uma comédia, se era uma coisa mórbida, era todos esses assuntos aqui. Aliás, a temática é sempre essa, né? Traição, ciúme, desespero, uma sexualidade sinistra, mal resolvida, né? Sempre assim, obsessivo. E ele teve a sorte, em 43, de encontrar um encenador que veio da Polônia, fugido de Hitler, estava no Rio de Janeiro tentando trabalhar, era um encenador que já tinha uma carreira construída na Polônia, Zbigniew Ziembinski, que ficou no Brasil até o final da vida, né? E foi uma figura muito importante no teatro e teledramaturgia. E Ziembinski pegou aquele texto que todo mundo achava que não era possível de ser encenado, Vestido de Noiva, e ele achou ok, porque a Polônia foi o centro do teatro expressionista, assim. Então estava ok, aquela estrutura, já ele sabia lidar com aquilo. E aí Ziembinski ensaia loucamente 6 meses, coisa que ninguém fazia na época, ninguém ensaiava no teatro brasileiro, até porque tinha caixa de ponto, as pessoas sequer decoravam o texto, tinha uma pessoa que ficava soprando o texto, feito novela mexicana que tem ponto, né? E o Ziembinski ensaiou 6 meses, tinha um aparato de iluminação moderna e foi um grande sucesso. Nelson Rodrigues chamou a atenção para o mundo. Ele diz que com o Vestido de Noiva ele conquistou o sucesso e com a peça seguinte, Álbum de Família, ele o perdeu para sempre. Mentira, ele sempre fez sucesso, né? Polêmico, mas fez sucesso. Aí mais uns trechinhos assim interessantes. Devo acrescentar que na época eu não acreditava em mim. Em compensação, acreditava muito menos no teatro brasileiro e na nossa dramaturgia. No meu exagero, dividia os nossos autores em 2 classes. A dos falsos profundos e a dos patetas. Esta última sempre me pareceu a melhor, a mais simpática. O julgamento, como se vê, sumário e injusto, pois sempre tivemos alguns valores solitários e irrefutáveis. Em 43, ninguém sabia aqui da existência de Eugênio O'Neill. O único autor que se usava com abundância era Pirandello. Qualquer coisa que não fosse uma chanchada ignominiosa era pirandelliana. Qualquer autor que não fosse um débil mental virava um pirandellozinho indígena. Tive também, com Vestido de Noiva, a minha hora pirandelliana. Paravam-me no meio da rua para que eu confirmasse essa influência. Você leu muito Pirandello, não lê? Eu, cínico, dizia que sim. A pessoa partia radiante. Mas, ai de mim, com Vestido de Noiva eu conheci o sucesso. Com a peça seguinte, perdi-o para sempre. Então, assim, essa ironia, né? Esse cinismo. Assim, ele ridicularizava Freud, mas, obviamente, pagava muito tributo a Freud, né? Assim, ele leu a psicanálise, ele ridicularizava, ele tinha as obsessões, né? Ele ridicularizava Freud, ridicularizava o espiritismo, ele tinha coisas assim que se repetiam, né, nas obsessões dele. Numa palavra, estou fazendo um teatro desagradável, peças desagradáveis. No gênero destas incluí, desde logo, Álbum de Família, Anjo Negro e a mais recente, Senhora dos Afogados, que é a única peça dele que se passa no Recife. Ele saiu daqui muito jovem, acho que 11, 12 anos, né? Foi para o Rio e lá ficou o resto da vida. E por que essas peças são desagradáveis? Segundo já disse,
porque são obras pestilentas, fétidas, capazes por si só de produzir o tifo e a malária na plateia. Então é uma coisa assim, nesse ponto artodiana, né? Artaud foi um grande visionário assim, do teatro moderno francês. Aqui provavelmente Nelson não tinha notícia de Artaud, porque Artaud só começa a repercutir no Brasil na década de 60, mas que dizia a mesma coisa, que queria um teatro que fosse como a peste, assim, que se propagasse, contaminasse a plateia, né? Que se diga de mim, pobre autor brasileiro, que eu sou apenas esforçado, está certo. Mas contra Eugênio O'Neill... é porque aqui ele está dizendo que as pessoas criticam os diálogos dele, que os diálogos não eram nobres, que as pessoas falavam coisas chulas e tal. Ele diz, se diga isso de mim, tudo bem. Mas falar isso de Eugênio O'Neill é demais. Nega-se O'Neill estilisticamente. Consagrou-se a sua força poética e a sua potencialidade dramática, o seu sentimento trágico da vida. Mas sua linguagem é considerada pobre, vulgar, sem vida. Recentemente, um crítico americano reconhecia que as cenas de Eugênio O'Neill são inesquecíveis, as situações de uma potência incompatível, os personagens eternos, mas o estilo, a frase, nem tanto. Não ocorreu ao crítico que se as cenas, as situações, os personagens têm esse relevo, é porque tudo está estilisticamente certo. Eugênio O'Neill foi o grande modelo dele. Ele chega a copiar Eugênio O'Neill, assim, que era um autor norte-americano que fazia também essa junção assim, entre uma pegada realista, naturalista e expressionista, né, na sua atmosfera. A Senhora dos Afogados é uma Eletra enlutada, que é uma peça de Eugênio O'Neill também, né, que ele refaz aqui o mito de Eletra, a filha apaixonada pelo pai, que sai matando todo mundo para ficar só com o pai. Aí a peça Anjo Negro dele, que é uma peça até hoje muito difícil da gente trabalhar, até em sala de aula. Aliás, hoje tornou-se praticamente impossível, porque a gente está vivendo num momento assim de que perdeu-se talvez a noção do que é ficção, do que é realidade. A gente perdeu um pouco a capacidade de poetizar, de se distanciar e saber que a arte é imaginação. A arte é o campo de uma liberdade para a qual talvez o nosso momento não permita mais. Então, Anjo Negro, ele escreveu essa peça para um dos maiores amigos dele, Abdias do Nascimento, que era um ator, escritor, agitador do movimento negro, né? E ele dizia para Abdias, Abdias, você é o único negro do Brasil. As frases de Nelson, né? E aí ele escreveu uma peça para um amigo, para protagonizar, né? E o protagonista é um monstro. É um homem negro, racista, capaz de estuprar, capaz de cegar, de matar crianças. Então, assim, você vê, é muito difícil essa peça, né? Ela até hoje, ela desestabiliza a gente, porque é muito difícil essa representação, embora tão importante, né? Dele ter essa compreensão de que o racismo no Brasil está dentro de todo mundo, né? E aí o personagem é esse monstro. E às vezes eu fico vendo no teatro contemporâneo, o teatro contemporâneo está sofrendo assim muito, para mim está perdendo muita potência, porque os personagens são todos bonzinhos, só tem virtuoso. Então, o Ismael, o personagem, é um personagem todo ator quer fazer, porque isso possibilita assim, um exercício, uma capacidade de interpretação. Mas como fazer um personagem desse hoje em dia? Eu estaria fuzilado. E não é só no Brasil. Há uns 20 anos atrás houve uma montagem de Anjo Negro em Paris que foi tirada de cartaz em Paris, porque as pessoas não sabem se ela é uma peça racista, se ela não é uma peça antirracista, porque nem Nelson sabe, né? É uma peça
como a arte deve fazer, que nos tira o chão. Se a arte não servir para isso, né? Agora, uma coisa eu garanto: ninguém sai dessa peça indiferente à questão do racismo no Brasil, porque aquilo vai acompanhar você para sempre, aquele universo que ele cria. No caso de Ismael, o protagonista de Anjo Negro, foi interessante. Alegou-se, por exemplo, que não existia um negro como Ismael. Entre parênteses, acho que existem negros e brancos piores do que Ismael. Mas admitamos que a acusação seja justa. Para mim, tanto faz, nem me interessa. Anjo Negro jamais quis ser uma fidelíssima, uma veracíssima reportagem policial. Ismael não existe em lugar nenhum, mas vive no palco. E o que importa é essa autenticidade teatral. O artista não pode abrir mão disso, né? Dessa liberdade de pensar o que a gente não pensou, o que a gente não tem nem, às vezes, instrumentos para pensar. É disso que faz, né? A arte é para isso. Peçam tudo, menos que eu renuncie às atrocidades habituais dos meus dramas. Considero legítimo unir elementos atrozes, fétidos, hediondos, ou que seja, numa composição estética. Qualquer um pode tranquilamente extrair poesia de coisas aparentemente contraindicadas. Isso é tão óbvio que me envergonho de repeti-lo. E continuarei trabalhando com monstros. Digo monstros no sentido em que superam ou violam a moral prática cotidiana. Quando escrevo para teatro, as coisas atrozes não me assustam. Escolho meus personagens com a maior calma e jamais os condeno. Quando se trata de operar dramaticamente, não vejo em que o bom seja melhor do que o mal. Passo a sentir os tarados como seres maravilhosamente teatrais. Teatro desagradável. Esse é um texto de 49. E ele seguiu nessa linha, né, o resto da vida. Um final de vida muito difícil para Nelson. A vida nunca foi fácil para ele, aliás, para ninguém, mas no final da vida ele estava no ostracismo porque ele apoiou o golpe militar, em 64, vocês sabem, e aí ele foi canceladíssimo, só com o pessoal do teatro, todo mundo se abandonou, Nelson, né? Ele apoiou o golpe militar porque ele tinha horror à ideia do comunismo. E havia, de fato, no Brasil, uma ingênua ideação por parte de uma pequena parcela de que haveria uma revolução comunista aqui. Muito improvável de ser executada, mas havia. E aí Nelson, ele achava o comunismo uma coisa abominável, assim, porque tiraria do indivíduo, assim, no entendimento dele. E eu acho que ele já tinha algumas notícias assim, da experiência soviética, né? Da perseguição aos artistas, da censura, em Cuba também. E Nelson apoia o golpe militar. O filho dele é preso e torturado. Ele vai visitar o filho no cárcere. O filho diz que foi torturado. E ele continua apoiando o golpe militar. Faz algumas ressalvas depois disso. Ele diz, não, existe um lado podre do golpe militar. Mas ele continua. Então ele caiu no ostracismo absoluto da classe teatral. Quando ele morre em 1980, 2 anos depois, Antunes Filho, o maior encenador que o Brasil teve, faz um espetáculo em São Paulo que mesclava 4 peças de Nelson, das tragédias cariocas, né? As peças dele tem uma divisão que Sábato Magal derramou, tem as peças míticas, as peças das tragédias cariocas, as peças psicológicas, e Antunes botou no palco um Nelson mítico, mostrando que ele não está falando do Rio de Janeiro, ele não está falando do Recife, ele está falando do ser humano, de uma forma temporal, né? Como todo grande artista faz. E eu acho que ali, o espetáculo chamava-se Nelson II Rodrigues, Nelson Eterno Retorno, depois virou Nelson II Rodrigues, numa segunda versão encurtada. Aí Nelson entrou no cânone